Olá, gente, tudo bom? Me chamo Henrique, sou cabeleireiro e visagista em Muriaé. Gente, sou Larissa, sou especializada em dermatologia, tricologia e transplante capilar. E hoje a gente vai trazer uma convidada super especial, que tem assim no fundinho do meu coração, que é a Kelly Fernandes. Ela é gestora de uma clínica onde eu trabalho aqui em Muriaé, né, Kelly? Fala um pouquinho de você. Então, me chamo Kelly, sou psicóloga, 15 anos, né? E conheci a Larissa, né, dentro lá da Pensar e sempre falo dela sobre o cabelo, né? O cabelo e a autoimagem. O quanto o cabelo nos identifica, o quanto o cabelo nos faz bem, o quanto a nossa autoimagem está ligada ao nosso cabelo e à nossa identidade visual. E é esse tema que a gente quer abordar aqui hoje, falar um pouquinho de autoimagem, falar um pouquinho de autoestima e tudo, né, os transtornos de autoimagem que tem e o quanto o cabelo interfere nisso. E quem ainda não segue o canal, começa a seguir, dá o like, curte a nossa página. Tem o nosso Instagram também, que é @podhairmuriaé, tá? Conto com você. Vamos lá, Kelly, vamos iniciar a nossa conversa. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, e o início de tudo é em 15 anos, dentro do nosso tema, o que mais te levou a cada vez mais e mais aprofundar dentro desse assunto e dentro da sua especialidade como psicóloga? Todas as pacientes, as mulheres, homens também, que eu acho que isso está se perdendo muito. Ao iniciar o tratamento, a primeira pergunta que eu faço é: o que te trouxe aqui, né? O que você gostaria de dividir comigo? E é sempre, eu tenho um espelho, sempre tive no meu consultório, é estratégico, e a pessoa sempre se olha e fala: você tá vendo que eu não tô bem, né? Olha para mim, olha para o meu cabelo. Então, sempre os questionamentos foram baseados nisso, né? Assim, essa visão, né? E o primeiro passo que a gente faz é analisar, né? Avaliar essa distorção, o motivo pelo qual isso está acontecendo. E a gente, dentro da psicologia, tem as crenças limitantes, onde a gente avalia cada situação dessa e sempre bate nessa mesma, né, sensação. E o trabalho de vocês, fantástico, assim, eu tô encantada. Eu mesma falei com a Larissa, né, foi o elogio da última conversa, aí ela me convidou e com muita satisfação tô aqui, porque realmente eu acredito no que vocês estão fazendo, no que vocês estão falando e o quanto isso socialmente vai ajudar as pessoas, né, é fantástico, assim. E a percepção que eu tenho é que quando o paciente, às vezes, ele tem poucas crenças limitantes, ele tem uma coisa ou outra e a gente vai avaliando. Muitas das vezes não tem necessidade de terapia. Ele precisa de um profissional da beleza, ele precisa de um tratamento, né? E fazendo isso e conhecendo o que está te fazendo mal, tranquilo, ele melhora, não precisa dos psicofármacos, não tem necessidade do uso, e às vezes ele não entende muito bem disso, não muda os hábitos, não baseia no autocuidado, que é essa priorização, né? E acaba se adoecendo muito por conta de uma. Não é simples, né? Mas por conta de um detalhe, onde você se deixou em algum momento. E fantástico para mim, né? Lá atrás, né, a Pensar tem mais ou menos 5 anos, e o início de tudo, o que eu mais pensei foi isso, sabe? Essa associação entre a autoestima e o bem-estar. E esse bem-estar, ele tá muito... Por isso que lá chama pensar, saúde e bem-estar. Quando essa palavra bem-estar estava associada a essa autoestima e essa identificação do que eu sou. Porque uma coisa é o que os outros me veem e outra é a sensação que eu tenho de mim mesmo. Porque a sensação que eu tenho de mim mesmo vai prevalecer, vai dominar. Sim. Então, eu posso achar que... Você pode... Nossa, Kelly, você está tão bonita. Isso já é uma crença distorcida, que a gente chama de crença distorcida mesmo. Porque você... Nossa, você está tão bonita, eu penso. O Henrique está me elogiando só porque ele quer me agradar. Só porque ele está aqui comigo. Então, assim, muito isso. É aquela pessoa que não sabe receber elogio, não né? consegue. Não Tá consegue resolver. Uhum. Ela não consegue receber. Às vezes a gente não consegue receber nem presente, né? Muito por essa distorção. Isso eu tenho vivido um pouco. E a Kelly vai poder falar um pouco. Isso é muito de quem nós somos lá atrás, de como nós somos construídos nela, o Kelly. Desde criança, desde nascer, É isso como que eu foi o ia proceder, falar. como foi esse desenrolar.
E isso, a gente carrega muita coisa, muita coisa. Eu, Larissa, de vez em quando, a gente sempre faz, né, Larissa? Uma terapia no salão. Adoro. E a gente percebe o quanto nós somos construídos. E quando a gente chega a uma fase, eu acredito ser, né, que nós estamos numa idade muito próxima a todos nós, e a gente só consegue ter uma visão nessa nossa faixa etária. Eu acredito que 5 anos atrás, quando você imaginou e quando você colocou em prática pensar, quando Larissa formou e colocou em prática a profissão dela, porque é quando a gente cria a maturidade, né, pro filho profissional. Claro que retorno a gente só vai ter depois dos 40, esquece antes. Eu falo, gente, antes vai ser bater cabeça, vambora. Retorno é dos depois. 40 em diante. Verdade. É incrível todo mundo que eu converso. E essas crenças que são absorvidas, eu vou dizer, eu não tinha problema com autoestima, porque eu sempre fui assim. Tanto é que o meu apelido é Li. E Li de Lindim. Porque se eu pegar a foto pra você e ver, eu sou diferente de todo a minha família. Né? Olho claro, talvez um padrão, né, não muito favorável ao retorno. Isso nunca me afetou, mas o que de certa forma me afetou é totalmente ao contrário, é não poder errar, é ter que sempre doar. Isso, de certa forma, me fazia. E aí, a gente agora tá falando nessa base de criança, e agora a gente vai falar sobre o proceder, que é o que a maioria dos pacientes, Acontece. a partir dos 25, 28 anos. Até os 18, a gente constitui a nossa personalidade. Perfeito. Fala um pouco pra nós sobre isso, E até os 18, a gente chama assim, né? Mas isso prolonga um pouco mais. Então, quando eu recebo, principalmente os adolescentes, aí a gente faz, né, às vezes algum trauma, né, pra gente é entendido como trauma, porque tudo aquilo que, independente do resultado, ser catastrófico ou não, é um trauma para a pessoa. E às vezes tem isso, né, um abuso na escola, ai, que belinho ruim, não sei o quê. Então, assim, isso tá muito baseado com aquilo que eu vou carregar. E tudo isso vai desembolando com esse dia a dia. Por exemplo, eu sou convidada, igual agora, eu estou sendo convidada para vir aqui. Por que eu consigo vir? Porque eu tenho uma crença de mim mesmo, de que eu vou conseguir falar, de que eu vou ser bem recebida, uma autoconfiança, né? E, por exemplo, na adolescência, se você não trabalha isso, se você não se expõe, porque querendo ou não, essa autoimagem, ela vai estar muito ligada ao feedback social. Não tem jeito, sabe? A gente tenta fazer de uma maneira individual, também tem como a gente ter essa visão de nós independente, mas se você é o tempo todo, né, você não se expõe por medo de se expor. Isso vira uma cadeinha de processo ruim. Eu não vou porque eu não tenho autoconfiança. E a minha autoconfiança, ela só é constituída porque eu fui. Porque isso me ajuda a acreditar daqui a pouco e fazer novas coisas, né? Então, na adolescência, é isso que acontece. Você não se acredita. Você não vai porque você tem medo, porque você tem insegurança. E aí, se não tem ninguém que te estimula, se você, às vezes... E aí, ajuda muito, querendo ou não, estamos na era social, no mundo da mídia, digital, né? Digital. Essa questão da linguagem oculta agora, que está vindo muito alto, eu acho que é isso, né? A capacidade que você tem de se ver e que o outro está te vendo também. É onde a gente cria. Tem uma outra crença que vai muito na adolescência, que eu brinco muito, que é a leitura de pensamento. E eu falo muito com os adolescentes. Porque eu tenho certeza que fulano está falando isso de mim. Que aí, né, na adolescência, é que vai definir hoje, aos 40 anos, entende? Então, assim, essa adolescente... eu tenho certeza que eu não... Que tá comigo só por causa disso, ou que não quis ficar comigo. Às vezes o encontro não deu certo, ou às vezes, não, eu não vou conseguir algo. E muitas vezes isso é tudo distorcido, né? Totalmente. Pela sua falta de autoconfiança. Eu olho para você e enxergo o que você está pensando de mim. Por exemplo, sem você dizer nada. Às vezes, se você balança a cabeça, se você olha para mim, sabia que a Larissa não estava gostando. Né? O Henrique agora balançou a cabeça e fez assim. Aí eu acho que ele não está gostando. Então, isso eu falo muito no consultório. Gente, primeiro passo, vamos quebrar a bola de cristal. Ou então vamos descobrir o número da Mega Sena. Né? Exato, nem tudo. Por causa disso. Kelly, agora que eu tô com uma bebezinha,
eu estudo muito de psicologia infantil, né? Até para ajudar na criação dela. E eu vejo, assim, os terapeutas que eu sigo, os psicólogos que eu sigo nas redes sociais, falando muito, assim, de comportamentos que pai e mãe têm com a criança, desde lá de pequenininho. O quanto isso gera um adulto, às vezes, problemático ou com crenças limitantes. Isso tudo ali desde pequenininho, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Isso está muito ligado. E o bebê e a criança, até, sei lá, 12, 13 anos, que é a segunda infância, e a terceira, e você já entra aí na adolescência, que agora é adulto jovem, né? Não fala mais adolescente, e aí você é você. Então, não adianta só a maneira com que você fala, é o seu comportamento. Ela vê você se arrumando, ela vê você se cuidando, ela vê você se priorizando. A criança se espelha na gente, Total. né? Então, na verdade, ela enxerga o braço dela no seu. É bem profundo mesmo. Se você está mexendo na boca, é ela que está mexendo na boca. Então, é tão forte que ela se vê o tempo todo em você. Então, se você tem comportamentos saudáveis que vão te auxiliar, ela vai ser Você exemplo vai disso. estimular Exato. isso nela. E depois entra a parte que aí entra já nesse... Quando eu começo a criar essa maldade, assim, dos 13 anos, 12 anos em diante... não existe uma regra de idade, tá, gente? Mas, assim, é mais ou menos uma base, assim. E aí vem muito o feedback social. E o feedback social, ele tá muito associado à maneira com que essa criança aprendeu a se ver. E aí vem esse histórico da infância. Às vezes, se é uma criança que é muito criticada pelos pais, Perfeito. qualquer errinho que ela sofre ali, o pai e a mãe ali já critica, já, né? Já põe dessa forma. já- E já esse equilíbrio, impor- né, gente? Tipo, o pai não pode deixar de criticar. Sim. Porque tem que... A crítica favorece, A mas construção. ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para não... Mas eu acredito que hoje, não só a questão escolar, que foi, né, muito, porque se você é uma pessoa diferente, eu lembro o seguinte, assim, vou falar um pouco de mim. Eu lembro que até os 8, mais ou menos, eu conseguia falar em público e teatro e tudo mais. Os 8 em diante, quando me veio algumas questões pessoais e, de certa forma, a área sexual, e eu percebi o seguinte, aonde que eu me afastei totalmente. Então, tipo assim, você cria, eu já não falava em frente, devido à voz, por quê? Coleguinha se questiona, eu já não apresentava tão bem, talvez sabia posicionar a matéria, mas assim, não queria, porque eu não queria pegar aquilo. Eu acho que a escola também tem um grande papel nisso, e hoje, na minha época, não tinha essa mídia falava. social. Pensa hoje, além da Nossa. escola, a mídia social. Total. Ah, mas os direitos e tudo mais cresceu. Mas não somos os mesmos. Uhum, Sim. Concorda comigo? plenamente. E aí, como que isso vai abordar? Me desculpa, mas eu vejo pessoas de 40 anos ainda sofrendo com isso. O tempo todo. Que é Porque onde a chega gente lá tá no numa consultório. cidade de 125, 130 mil habitantes. Coloca-se. É uma cidade pequena, Total. mas você vê de um lado tão evoluído com tudo e de outro lado tão travado com tudo. Tem gente que, se você fala terapia, Kelly, Todo pra um doente, adolescente, todo doido. na minha época, você resolvia a base de couro. Tá, na sua época, e o que você foi? Esse pensamento limitado que te levou Aonde você tá agora. a levar isso. Então, acho que falta um pouco esse crescimento. E essa fase adolescente, Kelly, agora nós vamos falar de cabelo. Isto. Porque é onde eu percebo o seguinte, eu vou te falar o meu ponto dentro do salão, a Larissa pode falar do ponto dela dentro do consultório dela e você dentro do seu consultório. As mães vão com o cabelo e a cor e o jeito que elas querem. E falta pouco elas virar e falar assim, você vai fazer, né? Desse jeito, você vai fazer. Tipo assim, você tem que fazer. A Eu mãe falei, impõe pra justamente, filha. às vezes eu consigo, porque eu trago essa adolescente pra dentro do meu mundo, entendo ela, e aí talvez a mãe quer cabelo aqui. E ela quer aqui. Às vezes a mãe quer aqui e ela quer aqui. E tá tudo bem. Gente, isso acontecia muito comigo com roupa. Porque a minha mãe, ela tem um gosto muito diferente do meu. Então, quando a gente saía pra comprar roupa, era uma briga. Porque ela queria que eu vestisse aquela roupa. E eu falava, não quero, não gosto dessa roupa. E muitas vezes, para acabar com aquela briga, eu aceitava, levava aquela roupa que ela queria e ficava lá no guarda-roupa. Eu não usava. É escutar o outro, né? Que é o que é igualzinho no meu consultório.
né? Você no seu salão. Eu E eu, penso- igualzinho no meu consultório. Eu escutei o meu filho, eu entendi o motivo pelo qual ele deseja aquilo ali. É só um exemplo muito rápido. O Leandro tem o filho dele e tá com. Na época, estava com 10 anos. E aí eu acho que ele estava com um pouco de receio de falar com o pai. Ele veio, a gente tem uma intimidade muito legal, o Lucas. E aí ele veio falar assim comigo, na época daqueles meninos que ficam na internet falando com o cabelo todo louro. Eu esqueci o nome, tem um nome para isso. Aí, enfim, ele chegou perto de mim e falou assim: meu sonho da minha vida inteira, eu ia ficar muito feliz, ia ser a coisa mais feliz do mundo se eu conseguisse pintar o meu cabelo de louro. E aí, ficar louro. Na hora que eu falei com o pai dele, você tá doida, né, Kelly? Você tá louca? Eu falei, não. Eu acho que vai ser a primeira coisa que vai fazer com que o Lucas se acredite mais. Vai ser a primeira coisa com que ele vai falar assim, e aquilo, né? Ele fez o trabalho, ele fez o cabelo todo louro, e aí ficou. E aí ele começou a fazer até na internet, e aí a autoconfiança, né? É um exemplo simples, mas a autoconfiança não tem nada de sucesso, nem nada disso. Eu falei, não é esse o resultado. O que você tem que pensar é de maneira intrínseca para ele, o quanto esse cabelo loiro e o respeito por isso e a autoimagem que ele criou, que ele era fera com aquele cabelo, o quanto isso Passou segurança pra muito, ele, né? assim, o quanto isso vai fazer dele um adulto saudável, Justamente. muito mais seguro. Porque ele, estando feliz, ele vai conseguir fazer o outro feliz, né? Exato. Aí a segurança que ele vai. E, Kelly, na sua prática também, você percebe que a gente coloca no cabelo muito sentimento? Não só a questão, do cabelo tá bonito. Mas, assim, às vezes de uma coloração meio bizarra. Aquelas pessoas que pintam cabelo de azul, faz aqueles cortes Mais doidos, moderno, mais né? modernos. Isso. O que você acha disso? O que pode estar influenciado, assim, na persona dessa pessoa, né? Essa necessidade, eu acho, de autoafirmação. Na minha análise, é muito isso. Se não está muito baseado aquilo que eu realmente acho muito bonito, porque muitas dessas pessoas, né, ao eu conversar, você gosta disso? Eu fiz. Então, assim, esse é um querer, ou é tão forte a necessidade de autoafirmação, né? Essa autoafirmação de que eu preciso de espaço, alguém me enxerga fazendo favor? E aí eu faço essas mudanças radicais, né, para que eu me sinta mais vista. Mais Então, vista, mais mais aceitada. aceitada. E a maioria das pessoas que eu recebi que querem esse estilo de cabelo são pessoas tímidas. Tímidas, né? Tímidas. Não é uma sanguínea. A maioria são Essa melancólicas. Vamos falar de temperamento. Tô falando de temperamento que são. Que às vezes ela tenta, sei lá, né? E isso, se gente, expor, pode colocar ser pra fora trágico, através do porque às vezes cabelo. eu não gosto. E aí eu naquele surto desesperado de sair da timidez, de ganhar segurança, eu vou lá e faço um corte ou uma coisa assim muito. Aham. E isso pode criar um trauma. Porque eu quis sair, é aquela dicotomia do 8 ou do 80, né? Eu quis sair daquele momento e vou lá no alto. Pá! E de repente a aceitação e o feedback é ruim. Uhum. Que vai chamar atenção, as pessoas vão achar Aí a bizarro. gente ganha aí um diagnóstico, né? Cria um certo pânico, o TAG mesmo, que é a ansiedade generalizada, né? E uma coisa que acontece muito, quando, aí você vai me explicar melhor, o nível de cortisol, que é o hormônio liberado pelo estresse. O quanto isso faz o prejuízo, não sei se da queda em si, Sim, com mas certeza. do crescimento ruim, não cresce, né? Você A ansiedade e todos os transtornos que a gente tem, psiquiátricos, psicológicos, os que aumentam o cortisol gera a queda por conta disso. É pelo esse aumento do cortisol que desregula. E aí, como me o atrapalha? ciclo capilar. Porque tá lá fazendo tratamento com a Larissa, tá lá cuidando da beleza com o Henrique, e aquilo não desenvolve, né? E aí você cria de novo aquele ciclo vicioso ruim. Porque eu preciso de um crescimento saudável. Para crescer saudável, eu preciso melhorar meu nível de ansiedade, diminuir o meu cortisol, para que eu possa ir lá no Henrique e realmente o corte, o que fizer ficar legal. Sair desse ciclo, né, vicioso. Desse ciclo. E demora um tempo. Aí é onde eu encontro a dificuldade do tempo de espera. Isso. Né? Então, assim.
que a gente já falou algumas outras vezes também, é o imediatismo, né? A gente está cada vez mais imediatista, sem paciência com o processo. E o cabelo é um processo. Eu passo isso com meus pacientes até de transplante, de tratamento também. Eu sempre explico, ó, são 4 meses depois do transplante, depois da cirurgia, que você vai ter que ter paciência, porque o cabelo ele vai cair para depois começar a nascer. Então, não é que deu errado. É que é o processo, a gente tem que esperar isso. E muitos, assim, eu já tive paciente lá em São Paulo que queria processar a clínica. Porque não cresceu. Eu falei, calma, é o processo. Lembra que eu conversei lá antes da cirurgia, que esse é o processo? Então, espera. Aí chegava no 4º, 5º mês, ele já voltava mais feliz, me agradecendo. Então, muitas vezes a gente cria uma ansiedade, né, muito grande por não conseguir respeitar esse processo e respeitar também a nossa fase, né? Respeitar que às vezes você não está bem e que está tudo bem, isso vai passar. De chegar momentos... E buscar ajuda. Com o Henrique, assim, do meu paciente, eu pedi, né? Falei assim, vamos lá, vamos tentar. Vamos fazer esse dia da beleza mesmo, tá? Sim. E aí volta. Ah, foi ótimo aquele dia, tudo bem. Mas e aí, agora eu tô de novo igual. Por causa do processo. Não, você tem que fazer uma continuidade. Eu não digo isso, isso é o quê? É o primeiro passo para o resgate da autoestima, que é a parte mais difícil. Para resgatar ela, eu preciso de me comprometer com você. Eu preciso de estar lá com você toda semana, me cuidando. Ali você vai criar uma intimidade, acredito eu, com esse cabelo, com essa pessoa, fazendo com o tempo o resultado que ela espera, fazendo ela identificar se realmente esse tom combinou comigo, né? Então, assim, como é que você vai fazer isso? Vou olhar para você, pum, acabou, mágico, né? Então, é onde eu peço esse compromisso. Ontem, Kelly, a gente estava conversando sobre salão. E eu falei o seguinte, falei, gente, foi-se a época que eu buscava muita técnica. Hoje eu tiro uma semana no ano para me entender meu cliente. Porque hoje é muito mais importante entender o que ele busca e o porquê que ele busca. É 5 minutinhos de conversa. Sim. Mas eu já consigo ter uma visão. O visagismo me trouxe uma visão de o cliente rodar a maçaneta. Perfeito. E ele entrar. Quando ele entra, tipo, já aconteceu fase de eu ter pessoas querendo se desabafar e eu ter que ter um olhar lateral, de não poder deixar ela se expor, porque eu sabia que ela correria algum risco. E aí, aí chamo no canto para se colocar. Eu lembro de uma fase que chegou uma cliente, ela chegou com o cabelo curto, com um lenço, e ela virou e falou assim comigo assim, marcou um corte. Falei, tudo bem. Mas eu não quero cortar aqui no meio do salão. O salão tem uma estrutura menor, né? Falei, vamos subir lá em cima. Eu tinha uma sala, sentei ela, coloquei o espelho na frente, não tinha o que fazer. Ela tava com depressão, e essa depressão é aquela que a válvula dela é cortar cabelo. E eu falei assim, e aí eu cortando, ela não gostando, por fim eu falei assim, agora vai ser eu. Você não tá gostando, mas por que você cortou seu cabelo? Ela foi igual desligar. Tá, por causa disso. Falei, tá, vamos lá então. Não tem o que eu faça, que eu vou conseguir preencher isso. O que eu posso doar pra você é o meu tempo de você vir, você conversar e a gente tentar conciliar alguma coisa. Mas não. E eu vejo que todas as vezes que ela tinha recaída, ela cortava, porque é uma válvula de escape dela. Mas existem alguns estudos que falam que o corte, ele dá uma sensação de poda mesmo do humor deprimido, até mesmo do luto. Eu ia te perguntar isso, porque eu já senti isso. Eu tive fase, assim, que eu tive mais deprimida e eu tive uma necessidade imensa de mexer no meu cabelo. Eu lembro que na época eu ainda não pintava, eu não descoloria ainda, não fazia luzes. E aí eu ia na franja. Nossa, que época, gente. Aí eu ia, cortava, fazia uma franja diferente, ou cortava o cabelo curtinho. E se eu não fizesse aquilo, a sensação que eu tinha era de ficar mais deprimida. Então, me ajudava. E eu não julgo, essa Larissa. Mudança. Chega tudo bem. Como é que foi sua experiência? Henrique, eu odiei. Pra que eu fiz isso? Falei, você tinha que fazer.
pra Bora, sanar vamos dar isso. um jeito, vamos amenizar essa questão. Na época eu fiquei feliz. Hoje eu pego a foto e falei, gente, Assim, fico tão deixar. feliz com essa fala, porque é onde eu iniciei falando. Por que que o humor está associado à autoimagem e principalmente iniciando pelo cabelo? Por isso, porque quando a gente pensa em mudança, que é essa identidade de nós mesmos, a crença em nós mesmos, a primeira coisa que a gente pensa ou é, nossa, tô bem, meu cabelo tá ótimo, ou então não tô legal, vou dar uma mudada aqui no meu cabelo. Por isso é que anda muito atrelado mesmo. E Kelly, e se é um profissional que não está apto? Para identificar isso na paciente, E essa né? ruptura, a gente tem um sério problema com questões que estão em moda. Porque, tipo assim, se eu sou um cabeleireiro de moda, eu vou querer fazer o mesmo cabelo em todas as minhas clientes. Criar um E padrão. aí você tem uma pessoa querendo sair do padrão e ela procura aquilo dali. Não sei nem o que procurou, né? É outro trauma. Outro trauma. Eu tenho cliente com o cabelo lá na bunda. Você não vai cortar muito, não, você não vai cortar muito, não. Eu falei, não, quanto que você quer? É 2 dedos? Eu pego e mostro. Pra ver se... Aí eu mostro 2 dedinhos, que 2 dedinhos... Gente, é incrível, é de 10, 8. Não? Ah, então tira uns 4. Olha pra você ter noção. O muito dela, o pouco dela é 4 dedos, que pra mim isso é muito, dependendo do comprimento. Então, de certa forma, isso equivale. Não. Voltando à questão paciente. O paciente está lá, ele visualiza e você direciona a ele a questão da imagem. Então, a gente começa a construir aí, aqui na mesa, em forma de triângulo, 3 pontos importantes para que esse paciente consiga equilibrar, né, esse problema que está na sua mão. Sim. E aí, ele também tem que entender que não é só estando com a gente, comigo, né, com A Larissa, mente precisa estar em tem que estar equilíbrio, com né? você. Sim. E se Mente, mesmo, corpo e embora ele esteja remando com nós 3 juntos, e ainda não conseguiu um bom resultado, E aí, o que você direciona, o que você repassa isso, Kelly? Eu vou discordar de você, assim, Uhum. eu vou continuar insistindo e a persistência vai levar ao êxito. Nossa. Então, assim, eu peço mais uma chance, hoje eu não tenho uma agenda muito grande, eu escolhi assim, até Sim, pelo sim, fato sim. de ser mãe e tudo. Sim. E hoje, mas quando olha, você quer o tratamento? Vamos junto. A gente não entra para perder. Perfeito. A gente entra para ganhar. Você quer resgatar. Vamos resgatar, vamos junto. E aí você demora, tá? Existem as minhas frustrações, a paciente demora ali vai, acontece, depois some, e às vezes volta, e aí você resgata aquilo tudo de novo. Mas, Henrique, eu vou te falar, talvez por ser muito positiva, Sim, assim, sim, sabe? sim. Não tem como dar errado. Essa tríade aqui que você acabou de dizer... Mas você acha que pode entrar uma quarta pessoa em ajuda a isso? Ah, sim, sim. É porque com mais ferramentas, o que Sim. seria esse Quando tipo de já ferramenta? quando já chega num ponto muito gritante, eu preciso da ajuda do psiquiatra. Que aí entra a questão do medicamento, né? Perfeito. Entra a questão do medicamento. Aí tudo, né? Tudo tá aliado ao bem-estar e à saúde, né? Que hoje é isso. Você tem que ter bem-estar e saúde. E a saúde está linkada a muita coisa. Aí, o perfeito, né? O mundo perfeito. O nutricionista, né? O educador físico, a atividade física em si. Então, essa associação... Aí entra naquele... E a gente, às vezes... E vai conseguindo, né? Porque hoje em dia... Isso é autocuidado também. Autocuidado. É autocuidado. E quando vem tão destruído, né? Então, quando já chega nesse nível, aí você precisa, né, de uma ferramenta mais forte e tudo. E na hora que a pessoa também, ela enxerga, eu falo que eu tenho muita sorte, porque quando chega em mim, para já marcar, para já sentar lá, para já estar na minha frente, ele quer muito. Ele quer muito. Ele tá pedindo socorro. Tá pedindo socorro, né? A não ser os adolescentes que os pais levam, aí o trabalho é um pouquinho mais árduo nisso, né? No fazer entender que aquilo é importante para ele. E aí você mostra toda essa visão de futuro e tudo você mais. Criar dentro disso. Acho que a gente tem que viver, né? A base de terapia, né? Não, eu acho que terapia é importante para todo Eu acho super mundo. importante. Eu consegui crescer muito. E em 2 anos eu consegui crescer o que eu não cresci em 10 anos, assim, com auxílio da terapia em si. E na verdade, tudo já estava aí.
Ela não fez nada. Eu Fez- falo que o meu é, trabalho é é muito tranquilo, é só mostrar o que você já é. Só que estava justamente. incubado em algum lugar aí. E a gente tem uma dificuldade do autoconhecimento, né? Então, às vezes, a gente precisa de alguém ali para te dar um feedback, te mostrar uma visão diferente. Porque a gente volta pro social, né? Tem social, Kelly, que é confortável você ouvir que você tá lindo, que você tá maravilhoso e que não tá ótimo. Só que, tipo assim, tem gente que dentro grita, agora tem gente que fica naquele mundo confortável, né? Não, tem que ser assim, tá tudo bem. E não é isso. E eu na sou verdade. assim e pronto, Ó, acabou, né? Tem gente que é eu sinto, acomodado. eu sinto muita falta dessa questão de ter pessoas que te levem, olha, acho que você errou aqui, acho que isso não funciona dessa forma. Como isso? Eu hoje crio uma autoridade seguinte. Então fala mais, eu sou um pouco leigo, aí eu me rebaixo, eu sou um pouco leigo nisso. Eu quero entender esse mundo, o porquê que eu não tô Você tá conseguindo, certo. sabe? O porquê é aonde que se entra de você ter amigos, né? Você tem que ter uma amiga, Sim. né? E os Acho amigos de verdade são para isso, Então, né? é Para um te outro. mostrar o lado do ruim É. também. Ó, isso aqui que você tá fazendo não tá legal. E também entender que você tem que É. passar por alguns processos pra você Sim. visualizar e novamente sair. Fase final, você consegue um êxito com esse paciente. Esse benção. paciente, ele tá bem controlado. E você já cria um mundo, né? E aí você já começa ele já por si próprio já começa a se defender. Qual que é o período? Ou você dá uma alta o paciente, assim, por um longo tempo? Ou então você sempre gosta de estar assistindo? Eu percebo pelo seu filho, eu percebo que você gosta de conviver com esse paciente. A Você gente, gosta de entender, porque você é É. minuciosa, né? bastante. Antes, gente, a gente estava conversando sobre a pensar. Você tem um cuidado, você tem um olhar futurista, Tem. que é o olhar da personalização. Total. E a personalização, ela é alta costura. Sim. Concorda? Exatamente. São os E detalhes. isso, e essa alta costura é vendida, a gente entende para poucos, que poucos estão interessados. Sim. Beleza? E eu percebo que você tem essa aproximação com o paciente. Eu acredito que você talvez já recebeu uma mensagem: olha, Kelly, não tô aguentando, acho que eu vou fazer uma besteira. E quantas das vezes você teve que levar isso? Se você fica, né, com esse filho, você traz para dentro do seu mundo para você também entender Sim. todo mundo. E você acha que no final desse processo é também importante, se for um adolescente, ou então se for uma pessoa casada ou com relacionamento, conversar com os familiares, conversar com pessoas próximas, até mesmo talvez para aconselhar, ou talvez trazer também para dentro desse meio, desse ganho, ou não. A psicologia entende que esse paciente está aqui, eu preciso cuidar dele, você precisa direcionar o outro a outro. Me Não explica tem um pouco. como. Eu sou terapeuta cognitivo comportamental. Sim. É aquilo que eu te falei. A visão que eu tenho de mim nem sempre é a realidade. Está muito baseada nas minhas crenças limitantes, ou não, né? Então, não tem como eu fazer esse trabalho sozinha. Então, eu peço muita permissão para esse paciente, para eu convidar alguém que ele vai me autorizar, que ele vai, até mesmo o adolescente, né? Adolescente, geralmente, os pais já me passaram um relatório, né? Mas eu mesmo assim, quando é um amigo, porque também não pode ser só a visão da família, mas também da parte social. Então, eu peço muita autorização, não tem como. Para o trabalho ter aquele... Para você entrar mais na vida daquele paciente. Para eu perceber se aquela visão é dele ou se é uma visão real, né? Então, a gente trabalha muito, sabe? O que é do seu imaginário? Isso é uma das ferramentas. Isso é do seu imaginário, quando aparece uma crença limitante. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ir lá na Larissa e no Henrique falar sobre isso. Por quê? E aí a gente faz uma dessensibilização, né? Por que que não? Isso é do seu imaginário, daquilo que você acredita que você não consegue, ou é real mesmo? Vamos trabalhar as duas coisas, porque se for real, mesmo assim, não, é verdade, eu não sou boa, eu não sei falar sobre isso, é verdade, ó, você vê isso e isso, me dá um monte de exemplo. Beleza, então, sendo real, nós temos 50% de chance ainda de mudar essa realidade. Por quê? 50% de chance de dar tudo errado ou 50% de chance de dar tudo certo. Então, se a gente ensaiar, se a gente fizer, a gente vai fazer dar certo. E sobre a alta, eu sou super a favor. Eu acho que a gente não tem que ter o paciente para nós. Eu falo muito isso. E quando ele fala, eu não consigo mais viver sem você. Eu falo, então eu tô toda errada. Eles morrem de mim. Eu falei, eu sou péssima. Aí eles, não, que ele tá. Porque o vínculo não tem como. Eu tenho pacientes que estão comigo, a maioria, acho. 6, 7, 8 anos, né? Que já vem nesse tempo aí comigo.
Porque cria-se um vínculo, né? Mas assim, mesmo assim, eu obrigo, falo, Às ó, vezes você o só vai... paciente te tem até como uma bengalinha ali, Exato, né? e isso é horrível pra gente, É. né? Apesar de eu respeitar isso, mas aí Sim. eu espaço mais. Assim, olha, você já veio mês passado, agora você vai voltar só daqui a 3 meses. Você é ruim, né, Kelly? Ele falou, não, eu tô aqui pra você e eu não tenho esse problema. Eu respondo no Instagram, eu respondo no WhatsApp, eu ligo. Se me convida pra ir na festa, eu vou. Eu acho que isso tudo faz parte daquele processo, sabe, ali, de construção. Como é que eu vou negar isso? Eu tô apaixonada com o resultado daquela pessoa e eu vibro mesmo. Faço terapia por causa disso, tá? Mais de 20 anos que eu me cuido, porque não tem como ficar sem, Porque você tem que entrar no mundo dele, mas você tem que saber sair, né? E sentir assim, as dores. eu sou gente, às vezes isso, né, Confunde. bate. Então, eu acho que, assim como é na sua, eu não quero ninguém dependente de mim, eu te ensino a voar sozinho, né? E tô aqui te aplaudindo, pode ir que eu tô aqui. E aí eu vibro mesmo, eu sou muita emoção, né? Então, acho que é Nossa, isso, é muito sabe? bom. Gostinho Isso é dela, muito fala, bom. O olhinho até brilha. Amo, É amo! muito bom a gente dividir com quem gosta do que faz. Eu acho que quando a gente ama o que faz, ama a nossa profissão, as coisas fluem de uma forma diferente. E é bonito você falar, eu vou te ensinar a voar. Isso você não quer a pessoa grudada Não. ali, você quer ver ela Que vai. voar, E ver ela dói, né? Ir, né? evoluir. Mas assim, E mas se vai. quiser voltar, eu tô aqui. Exato, tô sempre aqui. Mas vai. Vai, é muito isso bom. aí. Muito E bom. agora para finalizar, eu acredito, né, que o nosso Podré tá atingindo bastante, vai atingir muito mais. E eu acredito que talvez nesse momento tenha uma pessoa precisando muito e pedindo muito socorro internamente. Eu queria que você desse uma frase que falasse um pouco e que desse, podemos dizer, uma injeção de ânimo, algo que desse uma injeção de ânimo para que ela procure socorro e para que ela procure algo e que se identifique com você, que se identifique com Larissa, que se identifique comigo, para trazer isso. Cada um de nós vamos falar um pouco para trazer isso pra gente e para se dispor um meio disso. Certo. Eu acho que quando você começa a ter muitos pensamentos popularmente negativos, quando você começa com muito pensamento negativo, pensa. E eu falo que o legal de anotar, ou até mesmo no celular, assim, porque aquilo é uma distorção. A distorção começa dos pensamentos muito ruins, né? Tudo que eu faço é ruim. Isso aqui não deu certo. Essa negatividade no não conseguir, é o primeiro passo para você identificar. Então, se você está tendo esse tipo de pensamento, se você está tendo esse tipo de fala, né? A maior parte do seu dia é ruim, comece e analisa. Posterior a isso, porque você vai perceber que muito daquilo ali está ligado a uma sensação do momento. Eu estou triste porque eu sofri uma ruptura, um luto, uma separação. Aquele momento seu ali, ele vai fazer você enxergar mais coisas ruins. Não tem como, a gente é um misto de coisas, né? Então, assim, não tem como eu enxergar. Então, cuidado, né? Se você está passando por algum momento de dificuldade, cuidado com a afirmativa daquilo que eu sou. Talvez não sou tão boa assim, ou talvez isso não vai dar certo, tô com muito medo. Todas essas falas, elas vão vir porque você está passando por uma sensibilidade maior. Aquilo não diz, eu falo muito, isso não é você, é o momento. Vamos lá. O momento que você está vivendo, ele vai dizer daquilo que você cria sobre você. Então, isso tem tudo a ver com a imagem que a gente cria de nós. Às vezes, naquele momento ali, eu começo a criar essa imagem. Aí, é muito importante, o que eu estou vivendo nesse momento? Está associado, né? Então, presta atenção no momento que você está vivendo e no sentimento gerado por aquele momento. Procurar ajuda nesse momento faz toda a diferença, né, Kelly? Muita E diferença. você, Larissa? Não, é a mesma coisa. Eu acho que quando a gente começa a se rebaixar demais, ter pensamentos muito negativos, né? Começa a ter muito medo. Eu falo que eu tenho muito medo do medo, dessa sensação do medo, que o medo bloqueia a gente de muitas coisas. Então, a gente tem que buscar ajuda mesmo. Às vezes é na atividade física que a gente tem que aumentar a rotina. Às vezes é um salão que a gente tem que procurar tudo de bom. mais para se sentir mais bonita, levantar aquele astral, se sentir mais confiante. E às vezes é a terapia e às vezes é tudo isso junto. E é muito importante a gente não se largar, né? A gente não desistir da gente. Correr sempre atrás de estar buscando a nossa melhor versão. Eu acho isso muito importante. Eu vou dar um pensamento de louco. Eu vibro quando eu percebo algum problema. Você quer ajudar?
Eu vou trazer pra mim. É porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto e procurar ajuda. E uma vez eu ouvi uma frase, e é a frase que eu mais guardo, uma das frases que eu mais guardo dentro do meu coração. Se você está dentro de um problema e você só enxerga uma porta, entra. Aquela vai ser a porta de toda a solução. Então, se você está com uma opressão, se você está com uma crise de identidade, se você está com uma crise psicológica, a única porta que se tem, cuidados. Sim. Procure quem possa te ajudar. Isso aí. Porque vai ser ali o início de uma grande virada Isso. e de um novo tempo na sua Isso. vida. Gente, finalizando esse momento incrível, esse podcast, o nosso sétimo episódio. Na verdade, é o 8º. o nosso Oitavo. 8º episódio. Kelly, muito obrigado. Eu que Eu agradeço. tive alguns momentos com Kelly, mas não tanto quanto hoje. E eu fiquei encantado. Eu de fora já percebia toda a ideia da clínica e tudo mais. Acho fantástico, é um pensamento futurista e vai. E tá aqui prossiga. criada a tríade de tratamento. Vocês podem ter certeza disso, E porque fico muito bacana. feliz, Parabéns. muito feliz de ser Parabéns, aceito e poder brilhantar, né? Obrigada, Esse Kelly. nosso Obrigada mesmo, de coração. Gente, então a gente finaliza o nosso 8º episódio com a Kelly e é isso.